Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos na tua casa mais uma vez, Senhor. Isso é um privilégio, é um presente nesse dia, porque estamos, Senhor, na comunhão do teu corpo, na presença do teu Espírito Santo, Senhor, com os nossos corações cheios de alegria, Pai, para nos encontrarmos com o Senhor, uns com os outros, nos encontrarmos com o Senhor na tua palavra, naquilo que o Senhor revelou para nós, naquilo que o Senhor, com tanto cuidado e amor, deixou registrado ao longo da história, pensando em nós, pensando que os nossos corações precisariam hoje ser alimentados por essa palavra, por essa verdade. O Senhor pensou em nós quando escreveu cada uma dessas palavras. O Senhor sabia que o nosso coração é fraco, que o nosso coração é enganoso. O Senhor sabia que as circunstâncias abalariam a nossa visão. O Senhor sabia que a nossa natureza é fraca. O Senhor sabia que nós precisamos de convicções fortes, enraizadas no nosso coração, para termos uma fé firme, saudável, inabalável. O Senhor sabia que nós precisávamos conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor sabia que nós precisávamos conhecer os detalhes do teu plano de salvação para esse mundo, para que os nossos corações fossem aquecidos, para que os nossos corações fossem avivados, para que nós pudéssemos crer numa palavra viva, verdadeira, que transforma as nossas vidas, que transforma o nosso coração. Espírito Santo, nosso professor, nós te convidamos nessa manhã. Vem revelar essa palavra para nós. Vem nos mostrar o plano perfeito de Deus. Vem nos mostrar o teu Filho Jesus revelado aqui. Vem nos mostrar, Senhor, que nós precisamos de ti, da tua graça, da tua misericórdia. Vem nos mostrar que o seu amor está disponível para nós. Vem nos mostrar, Senhor, que o Senhor nos quer em tua presença, que o Senhor está nos atraindo a ti mais uma vez. Senhor, nos dá amor por essa palavra, Pai. Nos ajuda a amar o Senhor, a te amar mais e a te amar sobre todas as coisas. Nós sabemos que essa palavra é poderosa e que ela produza nos nossos corações o fruto segundo o teu propósito nessa manhã. Contempla o coração dos meus irmãos, Deus, aquilo que eles têm perguntado para o Senhor, aquilo que eles têm pedido a ti, Deus, aquilo que eles têm colocado em oração diante do Senhor. E que essa palavra nessa manhã seja o pão vivo que desce do céu, o próprio Jesus se manifestando e enchendo os nossos corações nessa manhã, para que nós sejamos saciados da verdadeira comida, da verdadeira bebida, que é te obedecer, fazendo a vontade do Senhor, segundo foi revelada para nós nessa palavra sagrada, santa e poderosa. Faz assim nas nossas vidas nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando ainda o nosso estudo do livro de Êxodo. Nós começamos na semana passada a fazer um panorama geral, fazendo alguns apanhados de algumas coisas que a gente acha relevante se lembrar antes de entrar no estudo capítulo a capítulo do texto, como nós temos feito. E a gente vai continuar hoje com essa ideia desse panorama geral, de quais são as questões que a gente precisa ter em mente antes de aprofundar no estudo de Êxodo. Então, nós começamos falando na semana passada sobre a escolha de Deus de registrar a sua palavra, de como Deus escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu escrever. Ele escolheu que homens escrevessem sobre ele. Então, é por isso que até hoje nós estamos aqui todos diante dessa palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos revele o próprio Deus por meio das Escrituras. Então, hoje, para a gente continuar, eu queria que a gente fizesse um paralelo entre
Moisés, que é o autor desse livro, e Jesus e a graça. Então, isso é algo que a gente quer ter em mente durante todo o estudo. Então, é importante a gente falar disso já desde o começo. Vamos falar de aliança, que nós falamos já também na semana passada, que esses são os termos da aliança de Deus com o povo dele. Nós estudamos Gênesis, vimos que Deus escolheu um povo para si, separou, ensinou aquele povo a vontade dele. E aqui, no livro de Êxodo, Deus vai lá e faz o testamento, e faz a aliança. E ele diz assim, são nesses termos que nós vamos nos relacionar. É isso aqui que vale para a gente. E aí, quando nós pensamos em por que nós estudamos tudo isso, Camila, mais Êxodo, mais Antigo Testamento, talvez soe até pejorativo a gente ficar, né? Antigo Testamento. Então, a gente pode usar também Primeiro Testamento. A gente pode usar também a palavra aliança. Algo que a gente aprende enquanto a gente estuda as Escrituras é que a Bíblia explica a própria Bíblia. É claro que é muito bom a gente conhecer outros autores, a história, a arqueologia, a geografia. Mas se a gente não tivesse nada disso, se a gente tivesse só a Bíblia explica a própria Bíblia. E eu já confessei para vocês que eu sou uma pessoa que particularmente achava o Antigo Testamento uma coisa inútil de se estudar. Mas Deus tem senso de humor, né? É você mesmo, querida. É só Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Então vai, agora você, além de estudar, você ainda vai falar para os outros, besta. Então tá bom. Deus escolhe assim mesmo, né? Os menos qualificados, os mais improváveis. E eu realmente já achei isso. Que isso aqui bastava a gente saber do que se tratava. Aconteceu aí um dia, o que eu tenho a ver com isso? Quase nada, né? E como que nós vamos entender a própria Bíblia, principalmente a nova aliança, se nós não sabemos o que é a velha? Quando Jesus lá na ceia, ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Se ela é nova, porque tem uma velha, senão ele ia falar, né? Essa aliança começa aqui. Basta Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Não. Essa é a nova. Então, dê seus pulos e vai conhecer a velha para você entender do que eu estou falando. É claro que naquele contexto aquelas pessoas entendiam muito bem o que era a antiga aliança. E isso é outra coisa que a gente precisa considerar. Vamos então voltar para Êxodo. A gente vai ficar indo e voltando. Moisés e Jesus. Primeira aliança e nova aliança. Quando Deus revelou para Moisés os termos da aliança, ele estava separando ali um povo. E essa revelação, ela foi tão poderosa que ela definiu um modo de vida de um povo que é diferente de todos os outros povos da terra, e esse modo de vida existe até hoje. Da mesma forma, quando nós nos deparamos com essa revelação, com a revelação dos termos dessa aliança, ela tem que ser tão poderosa nos nossos corações que ela vai definir para nós um modo de vida diferente de todos os outros povos da terra e vai durar para sempre. Foi assim com aquele povo, foi assim com os filhos de Jacó, foi assim com os descendentes dele. E é assim até hoje. Vocês sabem que o povo judeu até hoje não come certas coisas, veste coisas específicas. Essa revelação foi extremamente poderosa e criou um povo. E aqui a gente vai ver mais uma coisa. Porque Deus estava separando esse povo nessa primeira aliança, nesse primeiro testamento, o plano de Deus já estava começando a ser executado.
Desde que nós começamos estudando Gênesis 1, nós estamos falando do plano de Deus. O plano de Deus para a salvação da humanidade. E aqui, quando Deus vem, escolhe esse povo, revela a vontade dele para esse povo, coloca esse povo num modo de viver de acordo com a vontade de Deus, era para que desse povo o plano continuasse dando certo e nós chegássemos até Jesus. É desse povo que vai ser gerado o Messias, o Salvador. É desse povo que recebeu essa primeira aliança em pedras que o plano vai continuar se cumprindo e dando certo. Nós estamos vivendo um único plano de Deus. Às vezes a gente cai na tentação de achar que, não, Jesus veio porque o primeiro plano deu errado. A lei, né, não deu certo, esse negócio de lei e tal, o povo não obedeceu, e aí teve que vir Jesus para consertar. Não, é um plano só. Essa aliança, essa primeira aliança, ela já prefigura, ela mostra, ela revela aquilo que Deus viria a revelar de maneira plena em Jesus depois. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente para estudar o Êxodo. É um único plano. É o mesmo Deus. Não mudou. Nessa primeira aliança, era um povo escolhido para revelar a Deus. Nessa segunda aliança, toda a humanidade foi escolhida, toda a humanidade foi acolhida nesse mesmo plano. Tínhamos um plano primeiro, uma primeira aliança, um primeiro testamento, que era para um povo específico. E quando Jesus vem, ele diz: agora todo mundo entendeu? Vocês estão conseguindo ver qual é o plano? Não está mais restrito, não está mais fechado. Eu vim para mostrar para todo mundo esse plano. E todo mundo que acreditar no que eu estou dizendo, agora faz parte desse plano, agora faz parte desse povo. Agora tem acesso a isso. E outra coisa importante da gente se lembrar, Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, a palavra de Deus. Nós falamos muito sobre a Bíblia ser a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus ser a palavra de Deus. Sobre Jesus ser o plano de Deus. Então, vamos ler João 5,46. Pode ser do 45. Quem achar pode ler, por favor. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ontem no Chá das Rosas a gente falava sobre se a gente quiser ter a chance de acertar, a gente já pode chegar na presença de Deus pressupondo que a gente está errado. Porque ou a gente está fazendo muito ou a gente está fazendo pouco. Ou a gente está supervalorizando ou a gente está negligenciando. E aqui é mais ou menos isso que acontece. O povo judeu, ele viu a revelação do Messias através da vida de Moisés, certo? Só que eles se apegaram tanto à revelação que estava ali acontecendo na vida de Moisés, que eles se esqueceram de que aquilo era uma figura, de que aquilo prefigurava o Messias. Eles quase colocavam a expectativa e a esperança deles em tudo que Moisés era e tudo que Moisés falou. E Jesus vem dizer: ei, não é sobre Moisés. Lê Êxodo todinho aí, procura a palavra Jesus. Tem? E como é que Jesus está dizendo que Moisés está falando dele? Imagina isso na cabeça do povo judeu.
Como assim? Moisés falou de você o quê? Você sabe quem é Moisés? Moisés era o cara da revelação que fez com que nós fôssemos tudo o que nós somos. Nós só somos o povo judeu, o povo escolhido de Deus, por causa da revelação que Moisés recebeu. E aí, outra coisa interessante, né? Lê Hebreus sem conhecer a primeira aliança. Se você entender alguma coisa, a primeira. Lê Hebreus sem conhecer a primeira. Não vai. Não vai. E uma coisa que fica muito clara no livro de Hebreus é isso. É Moisés, Jesus. Não é comparar Moisés com Jesus. É olhar para Moisés e ver as pistas que Deus estava dando acerca da revelação do grande plano. Moisés é uma figurinha, sabe a figurinha do álbum da Copa? Não tem assim, né? O Neymar. É o Neymar ali? Não. Então, Moisés é uma figurinha. Jesus é a grande revelação. E Deus, ele é didático mesmo. Ele é como um pai vai falar assim, então, você não sabe fazer um ó, não? Espera aí. Pega um copo e faz assim ao redor. Oh, um ó, viu? É fácil. Eu te ensino. Então, todas essas figuras do Antigo Testamento, é Deus dizendo assim, eu te ensino. Senta aqui, eu vou te mostrar. Igual a gente faz com uma criança. Como é que você ensina coisas difíceis para uma criança? Às vezes, coisas complexas ou coisas que ela não consegue entender agora. Não é nem que a coisa é tão difícil, mas às vezes você ainda é uma criança, você ainda não consegue entender. E isso é a primeira aliança. Jesus disse isso. Algumas coisas vocês não vão conseguir entender agora. Mas quando o meu Espírito vier, ele vai revelar e vai ensinar tudo para vocês. E é esse o nosso objetivo aqui. Porque vocês podem ter o melhor professor do mundo. Ainda que, né? Então, tá eu aqui mesmo. Mas poderia ser o Luiz Saião, o reverendo Augusto Nicodemos. Se o Espírito Santo não te revelar, você não vai entender. Nem as figurinhas. Você não vai. Então, o nosso clamor ao Senhor é que o Espírito nos revele as figurinhas. Porque nós somos como crianças diante dessa grande revelação do Senhor. Ele vai fazendo aos poucos. E ele escolheu que fosse assim. Que a gente passasse a vida inteira debruçado sobre essa palavra. Isso os nossos irmãos judeus fazem muito bem. Eles se debruçam sobre essa palavra, eles se aprofundam nela, eles conhecem essa palavra. Então, nisso, se eles conhecendo a Moisés, eles têm essa dedicação de conhecer essa palavra, quanto mais nós que tivemos a revelação de Jesus e temos a presença do Espírito Santo, devemos amar e nos relacionar com essa palavra. Vamos ler João 1:26. João, especificamente, fala muito sobre Jesus ser a palavra de Deus. Em João 1:26. Quem achou pode ler. Pode continuar. Então, aqui, João está falando, ele fala acerca de Elias, ele fala acerca do profeta, e ele vai falando ali entre os fariseus. E uma das dicas que João dá aqui, ele fala, que João dá sobre Jesus é do meio
de vocês, os fariseus, os judeus, aquele povo escolhido, descendência de Jacó, é do meio de vocês que vai sair o Messias. Então, João aqui está reconhecendo isso. Aquele povo que veio lá do Gênesis, que a gente estudou a galera todinha, aquela família massa, gente boa, eles estão todos aqui agora escravizados no Egito. E aqui, João está reconhecendo isso. É dessa galera que vai ser levantado. Então, do mesmo jeito que Moisés foi chamado do meio daquele povo, essa era uma pré-figura daquilo que Deus faria. Então, vamos fazer uma lista de algumas coisas em que Moisés prefigura o ministério de Jesus. Primeira coisa, os dois iniciaram o ministério já homens feitos, adultos. A gente tem, por exemplo, Samuel, que foi chamado ainda criança. Mas tanto Jesus quanto Moisés já estavam homens, né? Já experimentados ali, na cultura deles, já eram homens formados, homens feitos. E esses homens tiveram um chamado a serem fiéis à revelação que receberam de Deus. Então, às vezes, a gente também vai se sentir, às vezes, já meio velho, já meio passado, né? Isso é coisa para quem cresceu na igreja, para quem veio de uma família cristã, para quem aprendeu isso desde bebê, ou para quem nunca largou, talvez, para quem nunca se desviou, para quem nunca deixou de crer, para quem fez tudo muito certinho sempre. Para mim não vai dar certo. Eu vim me converter já velho. Não vai funcionar. A imagem de libertador também está associada aos dois. O ministério de Jesus, ele vem para libertar os cativos da opressão e da escravidão do pecado. Ele nos liberta porque nós somos escravos da nossa própria natureza. A gente vive preso dentro do nosso corpo. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer é bem esse que a gente faz. E a libertação que Jesus vem propor para nós, vem trazer para nós, por meio do seu Espírito, por meio do seu sacrifício, é falar, sai desse modo de vida inútil, dessa escravidão. Vem viver uma vida livre comigo, no meu espírito. E é só por meio dele que nós podemos ter a verdadeira liberdade. Os dois alimentaram multidões. Mas quando nós falamos do pão, do maná, que o povo recebeu no deserto, o próprio Jesus vai dizer, né? Esse pão aí, quem comeu dele, morreu. A galera que estava andando no deserto comeu do maná, foi alimentada, e no curso natural da vida morreu, certo? Mas e o pão da vida? Quem come do pão da vida vai morrer? Não vai. E essa é outra grande diferença entre Moisés e Jesus. Moisés alimentava ali o povo. Ele era esse instrumento de Deus. Jesus, ele era o próprio pão. Moisés deu água para o povo reclamou que estava com sede, não foi? Então, Deus, usando Moisés, vai lá e fala, então, dá água para o povo. Jesus, ele diz, eu sou a rocha que dá a água. Eu sou a fonte da água. Então, aqui, qualquer parâmetro de comparação já vai caindo. Os dois passaram por 40 dias de jejum no deserto antes de começarem a ensinar a palavra de Deus. Moisés ficou 40 dias no monte em jejum, recebendo do Senhor a palavra para que pudesse ser usado como instrumento de Deus para revelar a vontade de Deus para aquele povo. Antes de Jesus iniciar o seu ministério público de ensino, ele fez a mesma coisa. Ele passou 40 dias jejuando no deserto.
Os dois foram conhecidos por ter um coração manso e humilde. Ambos foram ameaçados durante um tempo de assassinato de crianças. Tanto Faraó quanto Herodes buscavam as crianças para matá-los. E os dois foram salvos pelo propósito de Deus que haveria de se cumprir na vida deles. Os dois fizeram milagres, revelando a graça, o poder e o amor de Deus. As pessoas precisavam ser curadas no deserto. Aconteciam pragas, aconteciam doenças, e era Moisés que Deus usava, prefigurando aquilo que Deus faria por meio de Jesus, trazendo cura, trazendo amor, trazendo libertação. Os dois falavam sobre o juízo de Deus. Os dois falavam acerca do que fazer, do que não fazer. Os dois mostravam um caminho de excelência, um caminho que agradava a Deus. Deuteronômio 26 e Mateus 24, os dois vão dizer isso. Eu estou mostrando, revelando um caminho de graça e vida para vocês, porque existe um caminho de morte e condenação. Eu não estou aqui falando isso, se quiser, pode ser melhor. Não. O caminho é esse é o caminho da vida. Se vocês não estiverem no caminho da vida, o destino de vocês é uma vida inútil, de morte, é uma vida de prisão no próprio eu, nas próprias vontades, naquilo que é efêmero, naquilo que não tem importância. O caminho que eu estou mostrando para vocês é um caminho de vida, é um caminho que conduz à eternidade. É um caminho de amor, é um caminho de graça, é um caminho de perdão. E esse é o caminho. Essa é a revelação de Deus. Tanto foi para o povo de Israel, por meio de Moisés, quanto é para nós hoje, por meio de Jesus. Os dois enfrentaram rebelião do povo. O mesmo povo, inclusive, né? A galera que construiu ali um bezerro de ouro porque não tinha paciência, como nós também não temos hoje. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li, assim, o que mais me marcou foi principalmente o livro de Juízes. Você vai ficando sem paciência, né? Você fala, caramba, não é possível. De novo? Mas Deus acabou de falar com esse povo, o que já estão fazendo de novo? Aí você vai ficando irritada. Ai, que povinho. Aí você lê de novo. É porque a gente não tem espelho em casa. É por isso. Porque é o tempo inteiro. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. Bem menos do que eu deveria. É o tempo inteiro. E tem hora que eu me irrito comigo na mesma proporção. Mas que saco! Eu já sei, eu já ouvi, eu já passei, e estou aqui de novo, estou duvidando de novo, estou desobedecendo de novo. E aí a gente se lembra de por que a misericórdia de Deus se renova toda manhã, né? Porque não é possível. Pessoinha ruim, teimosa, do coração duro. Mas vai de novo, tenta de novo, chama de novo, pede de novo, se arrepende de novo. Ele nos recebe de novo. Outra coisa importante da gente se ater é que Jesus não veio revogar a lei. Ele mesmo disse isso. Eu não vim dizer para vocês que tudo que Moisés falou estava errado e agora a gente vai fazer de outro jeito, porque o primeiro plano falhou. Então vamos fazer outro.
Na última ceia, Jesus estava fazendo o quê? Quem lembra? Que dia era aquele? De onde saiu a Páscoa? Quem foi que inventou? Quem é que estava nesse contexto? Era a época de quem? Olha como Jesus era humilde, né? E ali Jesus vai nos mostrar mais uma vez um elemento sem o qual não existe nenhuma dessas alianças: sangue. Quando Jesus diz: essa é a nova aliança no meu sangue. Porque na primeira aliança era o sangue de quem? Era sangue de animais. E nessa segunda aliança, Jesus vai dizer: é o meu sangue. Sou eu que vou derramar o sangue para que vocês sejam purificados. Só eu posso fazer isso. E quando eu fizer, está feito. Ninguém mais precisa fazer o que eu vou fazer. Sou só eu que posso fazer. E além de estar aqui anunciando essa aliança, eu sou o próprio sacrifício. Como ele era o pão, como ele é a rocha, a fonte da água da vida, ele também é o próprio sacrifício. Moisés também vai ensinar, ele que vai introduzir, né, as cerimônias em que o sacerdote é responsável por levar o sacrifício e fazer a adoração a Deus. E para ficar bem claro essa superioridade de Jesus, ele é aquele que revela a nova aliança, ele é o sacrifício da nova aliança e ele é o sacerdote da nova aliança. É tipo assim, sabe a parte mais importante? Eu já fiz, está comigo. Confia, está seguro. A sua parte é acreditar no que eu fiz e andar no caminho que eu estou revelando. O caminho eu abri, o sangue eu dei, o sacrifício eu levei. Eu fiz. Na transfiguração, o próprio Deus vai dar esse testemunho. Jesus sobe ao monte com quem? Quem é que está lá? Elias e Moisés. E aí a gente vai pensar no maior profeta, no grande libertador e Jesus. Aí Deus fala o quê? Então, vocês vão escutar esse aqui, ó. Ouçam a ele. É a palavra de Deus que ecoa em voz audível para todo mundo que estava ali. Ouçam a ele, diante do testemunho de Moisés, de Elias, do povo escolhido e separado por Deus. Ouçam a ele. Jesus, a palavra, a revelação perfeita do amor de Deus. Outra coisa importante, quando a gente vê Moisés, está lá andando no deserto, né? E aí ele vê uma sarça pegando fogo. O poder da experiência dele para viver tudo aquilo. O próximo professor vai ser o Gustavo, né? Então, vou sugerir, Gustavo, que a gente faça um panorama da vida de Moisés, antes da gente iniciar propriamente, que eu acho que é importante a gente conhecer quem é que está escrevendo isso. Por que ele escreve isso? O que ele passou até que escrevesse isso? E uma característica importante desse homem que teve essa revelação foi a experiência. Nós falamos que ele já iniciou o ministério um homem feito.
E ele era um homem criado em toda a sabedoria do Egito. Nós já vimos que o Egito era a grande potência mundial da época. Então, esse cara era crânio, muito preparado, pronto. Ele também se achava assim, em determinado momento da vida dele. Ele tinha consciência de que ele tinha sido chamado para uma coisa muito importante no meio do povo dele. Para livrar o povo dele daquela opressão, daquela escravidão. E ele tentou fazer isso. Sem antes ter uma experiência transformadora com Deus, que veio acontecer depois, no episódio da sarça. Então, se Moisés, que era Moisés, viveu isso, nós corremos esse risco de acreditar que a nossa experiência vai nos fazer aptos a cumprir o plano de Deus. E não vai. A experiência que vai nos tornar aptos a cumprir o plano de Deus na nossa vida é a nossa experiência com o próprio Deus. É só Ele que vai dar. Você pode ser uma pessoa extremamente simples, sem grandes conhecimentos, sem grande ciência, sem muitos diplomas, sem fazer muitas viagens e conhecer muitos povos e culturas. Se você teve uma experiência verdadeira com Deus, você pode falar dessa experiência com poder e graça por meio do Espírito Santo. E isso vai ser suficientemente poderoso para revelar Deus para as outras pessoas. É claro que Deus pode usar tudo que você estudou, tudo que você conhece. Mas o que vai nos tornar aptos a viver e a revelar o amor do nosso Deus é a nossa própria experiência com Ele. É aquilo que nós vivemos com Ele. É aquilo que nós ouvimos dele. É a transformação que acontece na nossa própria vida. E Moisés viveu isso com Deus. Vamos ler 2 Coríntios 3:13. Eu vou começar do 7. Na minha Bíblia tem um título assim chamado A Glória da Nova Aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se o glorioso ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Por isso, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o seu Espírito. Então, aqui ele está resumindo essa nossa conversa de hoje.
se a revelação que foi feita ali para Moisés, que era só uma figurinha daquilo que nós temos revelado hoje, foi capaz de determinar um modo de viver para aquelas pessoas, quanto mais gloriosa é essa revelação que pode transformar não só o nosso modo de viver, mas transformar quem nós somos. Nós estamos sendo transformados. Não é o nosso jeito de fazer as coisas, não é fazer tudo certo, não é cumprir as regras e a lei. Essa revelação em Jesus, ela nos transforma. A palavra vai dizer que essa primeira revelação foi escrita em tábuas de pedra. E a revelação de Jesus é escrita no nosso coração. Nós é que seremos transformados por meio do Espírito. É muito mais do que cumprir os 10 mandamentos, do que viver uma vida socialmente aceita, moralmente, eticamente perfeita. Nossa, como eu faço tudo certo, olha como eu sou superior, eu obedeço tudo, eu faço tudo o que tem que ser feito. E o coração podre. A revelação de Jesus, ela é poderosa para nos transformar. Muito mais do que transformar aquilo que a gente faz. Muito mais do que transformar aquilo que as pessoas vão ver que nós estamos cumprindo ou deixando de cumprir. Às vezes, olhando de fora, a gente vai estar uma grande bagunça mesmo. Nossa vida vai estar meio esculhambada. Mas se o nosso coração estiver sendo transformado, a gente está no caminho certo. E quem tinha que fazer tudo, já fez. Continua no caminho certo. Ainda que de fora não pareça arrumadinho. Ainda que de fora não pareça uma família perfeita. Se você está sendo transformado por essa revelação, continua. Porque é essa transformação que importa. É a transformação que o Espírito Santo faz, colocando a revelação dentro do nosso coração. E aqui o autor vai dizer: algumas pessoas ainda vão olhar para essa primeira aliança com um véu. O véu ainda cobre, eles ainda olham para isso aqui como sendo algo que eles precisam fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir. Pode, não pode. E ele está dizendo, mas aquele que se converte, aquele que se conhece, aquele que conhece a Jesus, aquele que se entrega ao Senhor, ele vai olhar para isso aqui, ele vai ter a revelação do Espírito Santo e ele vai ter o seu interior transformado. Essa palavra não vai estar escrita em pedras, vai estar escrita no coração como a vontade de Deus. E a nossa vida e a nossa alegria vai ser agradar a Deus, viver a vontade de Deus, viver uma vida transformada por essa revelação. Assim como aconteceu com aquele povo. Hoje, essa revelação é poderosa por meio do Espírito Santo para transformar o meu e o seu coração. Um coração rebelde, um coração teimoso, um coração insubmisso, um coração egoísta. Se você não vê o seu coração assim, você precisa olhar melhor para ele. E se uma lei escrita em pedras foi suficiente para transformar o modo de viver de um povo, nós vamos orar para que o Senhor escreva essa revelação no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, nos transformando, fazendo de nós segundo a imagem dele, segundo a imagem da grande revelação de Deus para o mundo, que é Jesus, o sacrifício, a rocha, o pão, o sangue perfeito, o sacerdote que ainda hoje está à direita de Deus intercedendo por nós. Porque nós somos completamente carentes do amor e da misericórdia de Deus. Porque todos os dias nós estamos voltando
para o lugar errado. E o Senhor vem com seu amor e nos traz para o caminho da vida de novo. Constantemente nós nos esquecemos quem nós somos. Constantemente nós nos esquecemos o que é que nós temos que fazer. E a misericórdia de Deus vai e nos traz de novo. E o Senhor nos traz de novo. E o Senhor nos aceita de novo. E que essa transformação continue produzindo frutos no nosso coração. Frutos de arrependimento, frutos de transformação, pelo poder do Espírito Santo e dessa palavra revelada em nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos dá esperança, Senhor. Apesar de quem nós somos, Deus, apesar da rebelião do nosso coração, apesar da maldade do nosso coração, Senhor, nós temos recebido a tua graça e misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a viver de modo compatível com essa revelação, amando, nos compadecendo, Senhor, tendo misericórdia, perdoando o outro, como nós temos sido perdoados por Ti, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai, uma vida que diga respeito à vida eterna, com os olhos voltados para aquilo que não vai acabar, para aquilo que não vai perecer, para aquilo que é santo, para aquilo que é justo. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, a andar no caminho da vida, a olhar para a Tua luz. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Queremos andar, Senhor, nesse caminho que é estreito, mas conduz à vida eterna. Transforma, Senhor, os nossos corações. Escreve a Tua vontade no nosso coração, Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente transformados. E tudo aquilo que nós façamos possa glorificar o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Transforma as nossas vidas, Deus, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor. Obrigada pela Tua graça, pela Tua palavra mais uma vez. Amém.